Bem-vindos a mais um episódio do AcolherCast. Hoje a gente trouxe um assunto aqui que é ser mãe de adolescente. Pensa um desafio que é esse, gente, uma fase difícil aí da maternidade, que muitas mães enfrentam, às vezes não sabem para onde correr, o que fazer. Então, hoje a gente trouxe a Lê, Alessandra Fernandes, bem-vinda, Lê, para falar um pouquinho sobre essa experiência, como que é ser mãe de um adolescente, como lidar, quais os principais desafios. Lembra que esse podcast são episódios curtinhos, então acompanha até o final, deixa seu comentário. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curte os outros episódios e acompanhe todos os que ainda virão. Ale, super bem-vinda. Obrigada, Nara. A Lê é mãe do Enzo, que tem 11 anos, que tá aí na fase inicial da adolescência, da puberdade, que é uma fase de mudança hormonal, de altos e baixos aí das emoções. E a gente tem vários desafios, né, Ale? Muitos desafios. Conta pra mim, quando que você percebeu assim, gente, não é mais uma criança? Esse menino não é mais criança, o que que tá acontecendo? Quando que começou essa fase? Olha, eu acho que quando ele começou a ir pra escola, assim, a gente quer ir no cinema sozinho, a gente quer sair sozinho, não quer mais sair com você. Assim, com 11 anos, é que o Enzo é muito alto, né? Assim, até o pessoal fala, nossa, ele é alto pra idade dele. E ele, só que assim, por dentro ainda, mãe olhando assim, você fala, gente, é muito criança, né? Mas eles se sentem super adolescentes, quer ir no shopping sozinho, enfim. E aí, quando eles se juntam, né? Que aí imagina mini cabecinhas pensantes juntas, não, porque a gente quer ir no cinema junto, enfim. Aí começa o choque, né? Você fala, meu Deus, não é mais uma criança, não depende mais de mim. E não quer mais estar comigo, Não né? porque assim, eu acho que é inevitável. Eles querem estar, tem momentos que querem estar, mas tem muitos momentos que não querem mais estar. Eles querem se descobrir também, né? É. Aí um monte de hormônio. Começou agora com 11 ou tipo com 10, assim? Com que idade que começou mais esse comportamento? Acho que começou com 10. Com 10? Começou com 10. 10. Esse final desse ano ele já faz 12, né? Mas eu acho que começou com uns 10 anos, assim, já. Essa fase mais de videogame, de querer ficar mais em tela. E já de não querer a mãe junto. Às vezes, assim, vou levar na escola, às vezes ele não quer. Não quer que eu pare na porta da escola. Tem vergonha. Né? Tem vergonha. Aí eu falo que é o neném da mamãe, já não é mais o neném da mamãe. Tem vergonha. Começa a ter E vergonha. pra mãe é muito difícil enxergar isso. Eu tenho o Joaquim, todo mundo sabe, né? Ele tem 1 ano e quase 9 meses. Mas eu tenho uma irmã de quase 20 anos. Então, quando a Ariane nasceu, eu tinha 16 para 17. E eu meio que acompanhei o crescimento dela sendo uma segunda mãe, né? E eu entendi muito isso das mães, porque quando ela começou a entrar na adolescência, eu olhava e falava assim, gente, eu não reconhecia. A gente não consegue perceber Não. que a criança cresceu, né? Eu acho que a gente consegue perceber que a criança cresceu quando você olha as fotos. Você fala, meu Deus, ele cresceu muito. Eu tive um choque essa semana. A gente foi numa costureira que fazia muito tempo que ele não ia. Aí, quando ele foi cumprimentar ela, que ele tava da mesma altura que ela falou assim, meu Deus, o Enzo tá grande, hein? Aí, acho que eu olhei e tive esse choque realmente também. Eu falei, meu Deus, realmente, ele tá grande, ele No tá... dia a dia você não percebe, mas Não eventualmente percebe. fala, meu Deus, Meu Deus, o que que aconteceu com aquela criancinha, né? passa muito rápido, Passa né? muito rápido. O que você acha, assim, dessa questão do adolescente se afastar dos pais? Porque é uma fase que os amigos estão acima de todas as coisas, né? Você sente esse afastamento dele querer realmente estar mais com os amigos, ouvir os amigos, não ouve muito o que você diz? Quais têm sido os seus desafios, assim, dessa idade? Eu falo assim que a fase mais desafiadora do Enzo tem sido agora, porque ele foi um bebê tranquilo, enfim, não tive problemas. Mas agora ele tá assim, opinião forte, ele quer discutir, né? Ele quer ser ouvido, mas assim, ele não sabe como falar e ele discute. Eu acho que um problema muito grande que eu tive é quando eu me separei e eu fui morar com os meus pais. Então, assim, imagina morar com os avós, a separação, ter que lidar com tudo isso. Ele não tinha uma rotina e eu era muito permissiva. Uhum. E hoje, na adolescência, eu vejo que eu preciso impor limites, né? Certo. Eu preciso impor limites, eu tenho um novo relacionamento, e então eu preciso pôr ele no eixo. Só que o que acontece? Uma criança que sempre teve. Não que ele foi uma criança mimada, mas assim, podia fazer mais as coisas. Com Hoje, vô e vó, né? com vô e vó, então, assim, hoje ele precisa
ter horário, tem regras. Por exemplo, agora que voltou às aulas, ele pode jogar e ver telas 1 hora por dia, né? Então, assim, para ele aceitar isso é muito difícil. Então, agora eu sou a mãe muito chata. É. Eu sou a mãe chata. Ele Desgasta demais, né? desgasta muito, muito, É muito. muito mais fácil, né, Lê, deixar. Então, exatamente. Porque, assim, isso eu vejo de muitas famílias. Ai, nossa, tô tão cansada, eu prefiro É. deixar. É. Mas, assim, criar dá muito trabalho, É, né? criar dá Você muito colocar trabalho. limite, pôr regra, a criança argumentar, questionar. Eles são desafiadores, assim, de não desistir, né? O Não. Enzo também faz O isso? Enzo faz. O Enzo faz. E assim, ele tá numa fase que ele quer mentir. Ele tem mentido bastante, assim, por quê? Porque ele não quer as consequências. Então, o que acontece? Ah, vem uma situação, eu falo, Enzo, se você falar a verdade, as coisas vão ser diferentes. Se você mentir, então, assim, aconteceu uma situação na escola. Por exemplo, ele jogou água no amigo. Aí, não, eu não joguei água. Só que a escola me diz que ele jogou. Então eu falo, Enzo, fala a verdade. Só que a primeira coisa dele é mentir. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ficar sem videogame, ele sabe que ele vai ficar sem a televisão. Então, pra mim tem sido esse desafio muito grande pra ele deixar essa mania terrível, Sim, né? sim. Então, assim, são muitos desafios e essa questão é a principal. Assim, você permitir é muito mais fácil. Só que eu acho que, assim, mãe de menino, eu acho que a gente tem uma responsabilidade ainda maior, né? Porque, assim, você tem que criar um homem. É, Como é que se faz pra criar um homem? Começa dali, sim. né? Em Então, casa. assim, começa em casa. Como é que você vai ensinar ele a respeitar as mulheres? Como é que você vai ensinar ele a lavar a louça, a ser um adulto funcional, né? Porque eu falo, depois minha nora não vai poder vir aqui me reclamar comigo, não. Preciso dar exemplo aí. A gente precisa dar exemplo. É, E assim, certeza. hoje são duas famílias, né? Porque tem a família do pai e tem a nossa família. Então tem essas questões também, né? Porque eu Sim. tenho que lidar com uma outra família que tem uma rotina e tem Opiniões opiniões diferentes. diferentes. Exatamente. E a idade da adolescência é uma idade, assim, crucial, assim, eu acho, eu percebo, de caminho da criança, né? Em que as nossas atitudes fazem a diferença, as amizades fazem a diferença. Como que é essa questão de amizades pra você, assim? De controle de quem é o amigo, você conhece os pais, porque chega um determinado momento que os pais perdem o controle disso, né? Como que Sim. tem sido isso? Eu acho que na questão de amizade, assim, a gente mora hoje num condomínio que ele não tem amigos, porque tem bastante criança que mora em condomínio grande, que tem aquele relacionamento, a gente não tem. Então, as amizades que ele tem são só da escola. Embora ele esteja numa escola cristã, não somos cristãos hoje, não tem jeito, né? Às vezes ele chega em casa e faz perguntas assim que você fala, meu Deus, porque meu amigo falou tal coisa. É difícil. Chega nessa fase, chega aquelas perguntas difíceis, né? Que você fala, meu Deus, me finjo desmaio, respondo, o que que eu falo? Como eu falo? Você pode compartilhar alguma pergunta Algo... cabulosa? Uma vez a gente tava assistindo o filme, e assim, às vezes você vai assistir um filme que você não sabe o que vai acontecer, né? Aham. Aí a gente tava assistindo um filme assim no sofá, aí ele fez assim, é agora que eles transam, né? Aí eu, Fala, menino, que palavra é essa, pelo amor de Deus? aí eu pausei assim o filme. Tipo, aonde você ouviu isso? Meu Deus. E assim, eles ouvem. E falam. E sabe o que eu percebo também? Eles falam isso naturalmente. Eles falam. A gente, não sei na sua época, né? Que eu sou mais nova que você. Brincadeira, eu sou mais velha que você, não sei na sua época, assim. A gente tinha vergonha de falar isso perto dos Até pais, hoje. né? Até hoje a gente se sente constrangido de falar uma palavra dessa, assim. E eles falam assim, normal. Até hoje que eu tenho filho, vou casar, eu morro de vergonha. E eles falam. E assim, eu acho, até por ter tido ele muito nova, com 18 anos, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso também, né? Sim. Porque é isso que vai prevenir o que eu passei, por exemplo, de ser mãe na adolescência. Sim. Então é isso que vai prevenir também. Então são assuntos que a gente precisa ter. São E muito é difíceis. difícil, a gente não sabe como abordar, Não. como falar. É encontrar, eu acho que também o limite, né, Ale, entre ser mãe e ter aquela autoridade de mãe e ser amiga, né, pra ouvir o que ele tem pra dizer. Como que você enxerga nele que ele confia em você como amiga ou você vê um distanciamento? Não. Inclusive, essa semana, o Lucas, meu noivo, a gente tava no carro e aconteceu uma situação e ele falou pro Enzo, ele falou assim, Enzo, você precisa ver em nós seus amigos.
Você precisa ter essa confiança na gente de conversar, da gente poder ter essa troca, né? E eu sei que pra ele é muita coisa na cabeça dele, porque ele fala assim, ele falou pra mim que ele queria que eu esperasse ele ter 18 anos pra eu casar de novo. Ele não queria, não quero que você case, espera eu ter 18 anos, Sem sair de ciúmes, casa, Então, assim, é muita coisa pra ele nova. Então, ele tá tendo essa dificuldade também, essa repulsa de tudo junto, né? Sim. Uma pessoa nova na vida dele, uma pessoa que também tá ali pra ajudar e colocar limites, colocar regras, né? Não tem Sim. jeito, porque sempre foi tudo muito permissivo, então agora tá mudando muita coisa. A mudança de conduta que faz A mudança, Então, assim, agora ele não tá aceitando muito essa amizade, assim, esconde muita coisa, não quer conversar, mas assim, a gente tem que ir aos poucos. E às vezes, Ale, assim, não só pra você, mas pra todas as mães, às vezes é uma fase super importante pra fazer terapia. Porque eu falo até pros meus pacientes, assim, a gente precisa prevenir o depois, Sim. né? Porque hoje ele tem 11, mas vai ter 15, 17, 18. Então, se a gente vê alguns comportamentos, assim, que às vezes nós, como pais, não estamos sabendo lidar, né? Vale a pena a gente ter um suporte profissional. Né? É uma fase super importante de ter esse suporte, porque realmente eles estão ali, a personalidade, o humor, tudo muda, né? Os hormônios mudam, a pessoa muda. É uma criança, vira outra, né? Passando por uma vida adulta, com várias questões. Então, assim, é super importante, eu deixo essa dica aqui pra todo mundo e, lógico, pra você também, porque é uma fase desafiadora. Controle, negociar, argumentar, como lidar. É muito, muito, muito difícil, né? Você consegue, essa questão de celular, internet, jogo, amizade, o que você acha mais difícil? Eu acho que hoje o maior desafio tem sido isso, telas. Telas. Por quê? Porque eu vejo que o que acontece? A tela acaba sendo sua rede de apoio, né? Porque a gente trabalha o dia inteiro, né? É difícil você falar, eu vou brincar com meu filho o dia inteiro, vou dar atenção para ele o dia inteiro. E ao mesmo tempo que é difícil você não fazer isso, é difícil não deixar o dia inteiro. E tem muitos, muitos amiguinhos ali do círculo da escola que os pais saem e fica realmente o dia inteiro no computador. Então por que ele não pode ficar o dia inteiro no computador? E acaba ficando essa guerra, né? Não vai ficar. E assim, nós criamos algumas regras para ele que assim, se ele não cumprir, no dia seguinte ele não joga videogame. Então assim, ele tem que ler a Bíblia, ele tem que arrumar a cama, lavar a louça. Tem algumas coisas, assim, coisas básicas do dia a dia que ele também precisa estar ali junto, até para tirar um pouco ele da televisão, do videogame. E tem sido difícil isso, porque ele acha uma hora é pouco, porque ele tem que fazer evento e agora tem esse Roblox, um monte de coisa. Essa parte tem sido muito desafiadora. Muito desafiadora. E eu tava até conversando essa semana também com o Lucas. Eu fico preocupada, porque realmente eu acho que essa fase é o que vai determinar totalmente o adulto que ele vai se tornar. Sim. Então, Também. é uma responsabilidade muito grande. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu também ficava na internet, época de ICQ, tinha joguinho de... A minha mãe, gente, ela tirava e levava pro trabalho o computador, ela levava o cabo, ela levava a CPU, sei lá. Meu Deus do céu, eu ficava com um ódio absurdo, porque é gostoso ficar na tela, né? A gente que é adulto, nossa. A gente gosta de ficar lá. Ainda mais agora com smartphone, celular, gente, o mundo digital tá aí, né? Até pros pequenos. Então, assim, é super, super, super desafiador mesmo. Muito desafiador. Se você pudesse voltar no tempo, assim, pra fase que ele era menor, você teria feito algo diferente pensando agora? Eu acho que é isso que eu disse, de impor a rotina já. Eu vejo a minha irmã com os meus sobrinhos e ela já tem essa rotina de horário, de falar para eles, não, é só esse tempo. Eu sempre fui muito permissiva, então eu mudaria completamente a maneira com que eu lidei dessa maneira, assim, teria uma rotina. Hoje eu vejo que, assim, eu não vou ficar me culpando e martirizando, porque eu fiz o que eu pude com o que eu tinha. Era o que dava. Eu era adolescente, tinha um monte de coisa para lidar ao mesmo tempo, mas hoje, e pensando assim nos próximos filhos, eu sei que eu vou fazer isso diferente. Ter uma rotina diferente, impor os limites ali desde pequeno. Sim. Porque eu acho que depois vai ficar mais fácil. Sim, que bom, ótimo. Muito... Mas ainda há tempo, né? Ainda há tempo. Toda a fase da criança, a gente vai tendo ali seus desafios e a gente vai contornando
Da melhor forma, É. né, Ale? Vai passar. Você vai deixar alguma mensagem aqui para as mães de adolescentes? Vamos lá. Mães de adole, tô precisando de uma mensagem também. Você que tá precisando dessa mensagem. Mães de adolescente, deixa uma mensagem. Mães de adolescente, deixa uma mensagem aqui pra ler no vídeo. Boa. Deixa uma vez. Eu não tenho. Ó, gente, ó, sinceramente, vida real, não tenho uma recomendação assim. Eu acho que a maior recomendação é: se você tem um filho pequeno agora, imponha regras agora, desde cedo, Pra ficar mais porque fácil. para ficar mais fácil depois, Sim. né? Regras assim. Alimentação eu também não tenho problema, ele come fruta, sempre comeu. Eu vejo que tudo que eu fiz quando ele era criança, assim, teve uma boa alimentação, então hoje ele come bem. Tudo que eu fiz quando ele era criança, hoje vai bem. Só que essa questão da rotina e de impor limites que eu não fiz quando eu era criança, Tá sendo difícil. tá sendo difícil agora. Então, imponha limites desde cedo. A gente fica com dó às vezes, é porque é criança, é pequeno. A minha irmã, gente, ela fala, não, é pequeno, precisa seguir regras. Sim, sim. A minha sobrinha não tem nem 2 anos e ela tira as coisas do lugar e põe de volta, porque a minha irmã ensinou e ela faz. Então, é assim, eu acho que quando é criança é muito mais fácil de ensinar, pequeno, né? Do Sim. que agora quando tá adolescente. Então, é isso. Gente, fica essa dica maravilhosa que é: a criança pequena é o adulto e o adolescente depois. Então, a gente colhe os frutos daquilo que a gente planta ali na primeiríssima infância, em todas as áreas. Alimentação, educação, criação, emoção. Então, assim, foquem nas crianças pequenas, que isso é maravilhoso, né? Muito obrigada, Ale, pela sua participação. Um beijo para todas as mães de adolescentes que estão nos acompanhando aqui e acompanhem os próximos episódios. Um grande beijo.